Cara, eu preciso começar essa aula te dando os parabéns. Parabéns por ter chegado até aqui na terceira e mais importante aula da imersão, o fim dos currículos. Você tá a um passo de alcançar aquele novo emprego que a gente desenhou lá atrás na aula 1. E agora você vai descobrir como acessar os 70% das vagas ocultas que nunca chegam no site de vaga. Eu espero de verdade que você tenha aplicado o que eu ensinei nas aulas anteriores. Se você fez isso, você já está muito à frente da maioria dos usuários do LinkedIn. Tem gente que cobra caro por consultoria que não entrega nem metade do que você aprendeu aqui. Agora eu posso dizer que você está pronto para ouvir o assunto mais importante para os seus resultados no LinkedIn. Porque é nessa aula que nós vamos falar sobre as palavras-chave. Palavras-chave não são só para você ser visto, são para você ser visto pela empresa certa. Você vai aprender como usar as palavras-chave para conquistar o cargo que você sempre quis, o cargo que você merece ocupar, em que você receba um salário realmente justo às suas competências e compatível ao mercado de trabalho. Guarda isso, você nunca mais vai ter que se sujeitar a ficar num emprego ruim, a receber menos do que você merece ou a ter que lidar com aquela insatisfação todo domingo à noite antes da semana começar. E ó, que fique claro, eu não tô te prometendo um conto de fadas não, tá? Nessa altura do campeonato você já percebeu que eu sou bem sincera. O que eu tô falando aqui é o que muitos profissionais que estão em boas empresas vivem. Algo que é 100% possível e que todos os meus alunos que aplicam o meu método conseguem. O trabalho é onde você passa a maior parte dos seus dias. É o mínimo que você seja realizado profissionalmente, você concorda? E esse é o meu principal objetivo, fazer com que você seja encontrado pelos recrutadores das melhores empresas, para você escolher onde você quer trabalhar. E ó, só de estar aqui na aula você pode ganhar duas coisas. A primeira é o sorteio, que nessa altura do campeonato você já sabe o que fazer, né? No final da aula eu vou te mostrar qual é a publicação que você tem que comentar para concorrer aos R$2.000. Mas presta atenção, o sorteio vai ser na nossa live de segunda-feira às 8 horas da noite. O ganhador tem que estar presente na live. Caso contrário, eu vou sortear de novo. É importante que isso fique claro. Não basta comentar no post, você precisa estar na live comigo. Então marca na sua agenda. Segunda-feira, 8 horas da noite no YouTube. O segundo presente é ainda melhor. Você pode ganhar uma avaliação personalizada do seu LinkedIn. E de graça, viu? E não é um sorteio, não. Eu tô falando de uma análise individual feita por mim e pra minha equipe. A ideia é te falar exatamente onde você tá errando no seu perfil e te mostrar como ajustar do jeito certo. Fala sério, você vai ter acesso às vagas ocultas do LinkedIn, vai ter um novo emprego em no máximo 90 dias e ainda pode ganhar uma avaliação personalizada de LinkedIn e um Pix de R$2.000. Quem, além de mim, entrega tudo isso? Fala sério, eu sou a melhor mesmo. Eu sou o melhor. Mas bora lá, para falar sobre as palavras-chave, a gente precisa fazer uma recapitulação rápida de tudo que você já viu até aqui. O que você vai aprender aqui hoje tá amarradinho com o conteúdo das últimas aulas. Você já descobriu que os RHs nunca contam sobre conseguir um novo emprego. Você já viu que não dá para depender de faculdade, de currículo, de indicação, nem de candidatura para conseguir uma vaga boa. E eu já te passei tarefas práticas que obviamente você já fez, né? Porque você não ia perder o seu tempo aqui assistindo sem estar aplicando as estratégias no seu perfil. Eu já te disse, consegue um novo emprego quem faz o que eu falo para fazer. Então você já viu o seu SSI e também já começou a ajustar o seu perfil com aqueles 4 indicadores para aumentar sua nota, né? Só assim você vai conseguir um perfil que aparece nas primeiras páginas dos recrutadores. Não tem atalho não, tá? É fazer o que precisa ser feito sem essa de mimimi. É você o responsável pela sua realidade profissional, não sou eu. Você sabe o que separa um profissional que consegue um novo emprego em menos de 90 dias e um profissional que não consegue? Aplicação. Simples. Quem aplica, consegue. Não tem como dar errado para quem faz o que precisa ser feito. O método sempre vai funcionar. Só não funciona para adulto preguiçoso que tá aqui esperando o emprego cair do céu. Se você tá aqui na terceira aula, você é do grupo dos fazedores, né? Eu tenho certeza absoluta disso. Só que uma coisa também precisa ficar claro para você é que o ambiente molda. Coloque isso aí na sua cabeça. Se você não se movimentar para sair da estagnação que você tá hoje, seja no emprego ruim ou no desemprego, você vai acabar se acostumando com isso. E o grande perigo é que você vai se afundando cada vez
vez mais. Sabe aquela história do sapo na panela? Se você joga ele direto na água fervendo, ele pula fora. Mas se você deixa o sapo lá quietinho na água morna e for aumentando a temperatura devagarzinho, ele morre e nem percebe. O ambiente faz isso com a gente. Se você não se movimenta, você não decide sair da estagnação, vai ficando confortável na insatisfação. E o pior é que isso prejudica não só você, prejudica as pessoas que você mais ama. Prejudica seu filho, seu marido, sua esposa, sua família. Eu tenho uma aluna que estava empregada e que o chefe dela era um babaca. Ela fazia hora extra quase todo dia e o pior, ela não recebia nenhum centavo a mais. No dia do aniversário do filho dela, o chefe passou uma demanda extra e ela precisou ficar até mais tarde no escritório. Ela chegou atrasada na festa do próprio filho. Isso sem contar as vezes que ela chegava em casa e o menino já estava dormindo. Ela vivia exausta, sabe? Quando ela chegava no final de semana, ela já não tinha ânimo para conseguir ter tempo para a família, conseguir descansar de verdade. Você imagina a merda que é viver assim. Não é à toa que hoje em dia tem tanta gente com depressão, com ansiedade, o mercado de trabalho é cruel. E se você não souber jogar o jogo, você vai ficar refém dessas empresas de merda que tem por aí. Por isso que eu enfatizo que você tem que ficar visível para vagas ocultas, e é assim que o seu emprego vem no prazo de 90 dias. E o que eu tô prestes a te apresentar agora é a última peça para colocar a máquina para rodar. Se você não souber quais palavras-chave e onde colocar cada uma delas, nada adianta. Você já sabe o que faz diferença no LinkedIn, não é ter um perfil bonito e nem sair por aí postando conteúdo aleatório, né? O que faz diferença é aparecer na primeira página de busca do recrutador, ponto. E eu já te mostrei como funciona o sistema de busca de candidato lá na primeira aula, então eu não vou repetir esse processo aqui não. Hoje você vai entender o que realmente vai ser encontrado pelas vagas certas. E também o que te mantém invisível, mesmo sendo um baita de um profissional. O ponto é, o seu perfil precisa aparecer na primeira página, mas não é possível aparecer em todas as primeiras páginas e, sinceramente, você nem quer isso, tá? Vamos imaginar que você é um representante comercial do setor de tecnologia, por exemplo. Você vai querer aparecer nas primeiras páginas de um recrutador que seja buscando um técnico em farmácia? É a mesma coisa de você procurar por tênis no Google e aparecer foto de cachorro, nada a ver, né? Se você quer um tênis, você pesquisa por tênis. E aí, se você for específico, você coloca outras palavras, sei lá, tênis para corrida Adidas. No LinkedIn é a mesma lógica. Se você sabe exatamente quais palavras-chave os recrutadores pesquisam quando estão fazendo o processo de hunting, que é o processo de busca por candidato, você vai aparecer na primeira página. É simples assim. Você já imaginou que chatice ficar recebendo propostas de emprego para área que não tem nada a ver com o que você busca? Exatamente isso que acontece com quem usa a palavra-chave errada no LinkedIn. O algoritmo entende o que você entrega com base nas palavras que você usa. E tem gente que nem recebe nenhuma proposta de entrevista, né? Aí é porque a palavra-chave tá no lugar errado mesmo. A gente vai falar sobre isso aqui. Escuta, quando eu falo que vai chover vaga no seu LinkedIn, eu tô falando de vagas que são pro cargo que você quer ocupar, na área que você procura e em empresa que tem fit com o que você quer. Por isso, o seu desafio aqui hoje é o seguinte: você precisa descobrir quais são as palavras-chave que o recrutador está colocando na hora que ele busca profissional para a vaga que você quer. A dificuldade aqui é que cada vaga é uma vaga. Não existem vagas iguais, existem vagas semelhantes. Vagas semelhantes provocam pesquisas que são praticamente idênticas, então você precisa se diferenciar pelos detalhes. Se você seguir os outros passos que eu te ensinei e souber escolher as palavras-chave certas, todo recrutador que estiver buscando alguém para o cargo que você deseja vai ver sua cara ali na primeira página. Agora, se você errar, vai continuar sendo fantasma mesmo no LinkedIn. Pode postar o quanto quiser, pode ter um currículo bonito, pode até ter um monte de experiência profissional. Se não tiver palavra-chave certa no lugar certo, ninguém vai encontrar. E você acha que o problema é você, quando na verdade é o algoritmo que está entregando errado. Por isso presta muita atenção agora. A primeira coisa que você precisa é clareza total do seu perfil profissional e a posição que você busca. Isso você já fez na aula 1, lembra? Agora a gente vai colocar a mão na massa. A maioria dos profissionais no LinkedIn comete esse mesmo erro básico, que é acreditar que a gente só coloca a palavra-chave aqui, ó, nesse campo do título, que é onde está logo abaixo do nome. Mas não é assim. Você precisa ir muito além. Todos os campos do seu perfil são áreas que os recrutadores buscam. Todos! Já ao longo do perfil, se você não distribuir as palavras-chave certas no lugar certo, o algoritmo simplesmente te ignora. E aqui entra um ponto muito importante. Anota isso, porque eu tenho certeza que ninguém nunca te ensinou. Existem 2 tipos de palavra-chave. As palavras-chave de busca
e as palavras-chave de avaliação. Palavras-chave de busca são as responsáveis por trazer o recrutador até você. E as de avaliação são responsáveis por validar para o recrutador que você é que ele está buscando. Anota aí para você não esquecer. Palavras-chave de busca são aquelas que o recrutador digita no computador dele quando está procurando um candidato. Elas precisam estar, por exemplo, na competência técnica, no seu título profissional. Já as palavras-chave de avaliação são aquelas que validam o seu perfil depois que ele te encontram. Elas entram, por exemplo, no campo da experiência profissional, no resumo. Você quer um exemplo? Vamos supor que você está buscando um cargo de coordenador de suprimento. As palavras que o recrutador usa como busca são coordenador de suprimento, gestão de compras, supply chain. E depois ele vai entrar no seu perfil e aí ele vai buscar as palavras de avaliação, que nesse caso pode ser negociação com o fornecedor, redução de custo, negociação de prazo e por aí vai. Nesse exemplo, as palavras-chave de busca, elas ficam aqui, no título do Léo, que ele está escrevendo o que o recrutador pesquisa. Se você desce um pouquinho e vai olhar aqui as competências, tem várias outras palavras-chave de busca. Já as palavras-chave de avaliação, elas ficam em outros lugares. Então, se você olha o perfil dele, tá bem preenchido nesse campo do sobre, com palavras-chave específicas, a descrição das experiências profissionais também, ele coloca exatamente o que ele fez, aquilo que ele é bom. Então, são esses campos que a gente vai precisar prestar bastante atenção. Se você souber como usar isso ao seu favor, as suas chances de aparecer para os recrutadores aumentam significativamente. Agora um ponto importante. Não existem palavras-chave universal. Grava isso na sua cabeça. Você tem que encontrar as suas. E isso vai fazer total diferença. E para você saber exatamente que palavra-chave colocar, eu preciso te mostrar no detalhe. Então, além desse conteúdo que você está vendo aqui, a gente vai falar muito sobre palavra-chave na live de segunda-feira. Ela vai ser específica justamente pra gente falar de palavra-chave na prática, tá? Eu já disse que esse é um pilar importantíssimo para sua performance no LinkedIn. E se você errar uma palavra-chave, já era. Na live eu vou analisar alguns perfis de quem tá participando da imersão comigo e o seu perfil pode ser um dos escolhidos, mas você precisa estar ao vivo para ser selecionado. Vai ser na prática, tá? Mostrando campo a campo quais são as palavras-chave ideais, quais deveriam ser, corrigindo tudo. Então, de novo, coloca na sua agenda. Segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem um encontro ao vivo numa live que vai amarrar todo esse conteúdo das aulas até aqui. Em linhas gerais, a regra é o seguinte: todos os campos do seu perfil são úteis e devem conter palavras-chave, sejam elas palavras de busca ou de avaliação, porque elas podem ser campos de filtro na busca ou na avaliação do recrutador em etapa diferente, entendeu? Nesse caso, o LinkedIn é muito generoso com você. Da mesma forma que o LinkedIn tem uma ferramenta para avaliar se o seu perfil é relevante para o recrutador, que é o SSI que você já conhece, ele também tem outra ferramenta totalmente gratuita para avaliar se as suas palavras-chave são boas e se elas estão bem posicionadas. Agora vamos lá, presta atenção aqui comigo. Pega o papel e a caneta porque eu vou te passar mais algumas tarefas importantes. Você vai entrar no seu perfil e você vai ver essa parte retângulo aqui que chama análise. Isso aqui são as análises dos indicadores do seu perfil. Você vai encontrar 3 indicadores numéricos que vão nortear as suas alterações no perfil até agora. Vamos olhar cada um deles. Quando você clica aqui em ocorrência e resultado de pesquisa, você tem acesso à quantidade, presta atenção, a quantidade de pessoas que encontrou o seu perfil nos últimos 7 dias usando palavra-chave. Esse indicador mostra basicamente quantas pessoas estão encontrando o seu perfil a partir das palavras-chave que você preencheu. Aí eu te pergunto, quantas pessoas estão encontrando você? Não precisa olhar agora, tá? Deixa anotado para você fazer isso depois da aula. Mas o ponto é, esse indicador ele é importantíssimo porque ele te dá um raio-x de performance para você ter clareza. Você pode encontrar números bons ou números ruins. Pensa comigo, se tipo 5, 10, 20 pessoas encontraram você nos últimos 7 dias a partir das palavras-chave, você não tá usando do jeito certo, né? Seja porque as suas palavras são ruins, porque elas estão no lugar errado, ou pior, porque elas são ruins e ainda estão nos lugares errados. Lembrando que tem mais de 75 milhões de usuários no Brasil. Se só tem 10 ou 20 pessoas encontrando você, esse número é extremamente baixo. Então a tua primeira tarefa é descobrir quantas pessoas te encontraram nos últimos 7 dias. Tem que ser um número maior que 100, tá? Se for menor que isso é porque suas palavras-chave estão ruins. Depois disso,
Você vai ter que clicar para ver o detalhamento. Dá uma olhada aqui. 5.000 pessoas me encontraram. Quando eu clicar aqui, eu consigo ver algumas informações muito importantes. Primeiro, aqui tem a lista de todo mundo que viu o meu perfil. Depois disso, a gente tem um detalhamento. As pessoas que viram o meu perfil trabalham principalmente nessas empresas aqui. Carol, são só pessoas que trabalham nessa empresa? É claro que não. Mas nessas empresas aqui estão a maior parte das pessoas que visitaram o meu perfil. Isso significa que eu posso avaliar a qualidade de quem me encontra e não só a quantidade. Como que eu avalio essa qualidade? Você vai dar uma olhada em onde essas pessoas trabalham. Nesse campo aqui, ó, principais empresas onde trabalham as pessoas que me pesquisaram, eu consigo saber a média das empresas por segmento. Aqui você faz uma avaliação qualitativa importante. Eu tô sendo procurado pelo tipo de empresa que interessa para o meu objetivo? Eu tenho vontade de trabalhar em empresas parecidas com essa aqui? Se positivo, tá certo. Agora, se você tem vontade em trabalhar somente em empresas de um segmento financeiro, por exemplo, e tem esse tanto de gente, sei lá, do setor farmacêutico encontrando você, tem alguma coisa errada, né? Aí é porque o preenchimento do seu perfil tá errado e tá trazendo essas pessoas que trabalham no lugar errado. Ou seja, não está aproximando você do seu novo emprego. Então anota a segunda tarefa. Em quais empresas pessoas trabalham? São empresas que têm um setor específico? São empresas que interessam para você? O que mais que a gente consegue ver? Se você clicar aqui em cima nessa setinha, você vai ver aqui, ó, principais cargos das pessoas que encontraram o seu perfil. Clica nisso. Se o seu objetivo é conquistar um novo emprego, a maior parte das visitas tem que ser de recrutador, de profissional de RH ou de profissionais da sua área, desde que estejam em níveis hierárquicos maiores. Então, se você, por exemplo, é um analista de suprimentos, quem que tem que estar aqui? Recrutador, profissional de RH e profissionais de suprimentos, compras em nível acima do seu, de coordenação para cima, coordenador, gerente. E isso são boas pessoas pesquisando. Se não tiver isso aqui, tá ruim, tem coisa errada no seu perfil. Então a terceira tarefa de hoje você vai anotar. Quais foram os cargos de quem pesquisou você? São pessoas da sua área, mas de nível maior? São recrutadores? Tem que ser esses tipos de pessoas te encontrando. Por fim, a gente tem o último campo, que é um dos mais importantes, que é esse aqui, ó. Cargos usados nas pesquisas para encontrar você. É aqui que você age que nem um hacker maluco e valida se o ponto principal de toda a estratégia está dando certo ou não. E eu já aviso que tem muita chance de você ir nesse campo aqui, no final da aula, e não encontrar palavra-chave nenhuma. E isso acontece porque as pessoas estão chegando até você por palavras super aleatórias e o LinkedIn não conseguiu nem traçar uma média, tá? Isso aqui é um alerta muito grave. Porque além das suas palavras-chave estarem ruins, com certeza elas estão posicionadas no lugar errado. E qual que é o resultado? Você segue sendo o maior fantasma na rede. Agora, se esse campo aqui tá aparecendo para você, mas você trabalha na área de suprimento e as pessoas estão escrevendo comercial, tecnologia, recursos humanos para te encontrar, significa o quê? Que a galera tá chegando até você, mas elas estão encontrando você quando na verdade elas estão buscando outro profissional. Então isso aqui também tá errado. Pensa aqui comigo. Além de você ter um número extremamente baixo, ainda são pesquisas erradas e que nunca vão levar você para o teu emprego. Afinal, aqui é como um exemplo do Google. O recrutador pesquisou tênis e encontrou cachorro. Então a quarta tarefa é anotar quais palavras-chave as pessoas escreveram na hora de encontrar você. E se não tiver palavra-chave nenhuma aqui, é porque não tem padrão. E isso é ainda pior. Ainda aqui, ó, voltando para o seu painel, do lado da ocorrência e resultado de pesquisa, a gente tem as visualizações da publicação, que contabiliza o quê? Quantas pessoas visualizaram os últimos posts que você fez. Então é óbvio que esse número tem que ser grande mesmo. Até porque, quanto mais as pessoas observam a sua atividade, maior a sua chance de ser encontrado por alguém relevante. Tendo uma pontuação alta no SSI, somada com boas conexões, esse número ele tende a ser o maior possível, tá? E tem que ser alto mesmo. E aí, se o seu post tem uma boa quantidade de visualizações, é óbvio que vai ter recrutador e vai ter gestor ali no meio que pode achar interessante. Por último, o último número aqui do cantinho. Nós conseguimos ver quem viu o teu perfil de maneira geral nos últimos 90 dias. De novo, o número importa. O número de pessoas que viu o seu perfil precisa ser muito maior do que o número e ocorrência de resultado de pesquisa. Porque quem viu o seu perfil é uma métrica de 90 dias, 3 meses.
enquanto que o número de ocorrência e resultado de pesquisa é uma métrica semanal nos últimos 7 dias. A quantidade de pessoas que visualizam o seu perfil é diretamente proporcional às pessoas que pesquisam pelas palavras-chave que você usa. Aí, quando você clica, ó, tem um gráfico que vai contabilizar o seu progresso na plataforma. E logo abaixo você tem uma lista de todas as pessoas que visualizaram a sua conta, sem o filtro de palavra-chave. Mesmo na versão gratuita, você consegue ver as últimas 4 pessoas que visualizaram o seu perfil, e isso já é um termômetro legal. Na versão paga, você consegue ver a lista completa, mas isso não é tão necessário, tá? O número e o gráfico tá disponível para todo mundo, mesmo quem não paga. E é isso que realmente importa para você avaliar se você tá no caminho certo. De novo, a gente tem um ponto de atenção. Esses números, eles dão pra gente um parâmetro do crescimento na plataforma, de acordo com as nossas ações no perfil. Sempre busque número crescente. Caso esses números estejam caindo, você tem um alerta de que tem alguma coisa errada e precisa ajustar. Você anotou as atividades de hoje, né? Se você não tiver anotado, tira a print aqui, que as atividades vão estar aparecendo na tela. E assim que acabar essa aula, você vai lá no seu LinkedIn e você anota todos esses números. É bom ter tudo isso anotado, tá, gente? Para você conseguir medir na sua evolução. Isso aqui dá uma clareza absurda, tá? Do rumo que seu perfil tem tomado. E com certeza, isso te aproxima e muito do seu novo emprego. E se esse novo emprego chegar rápido demais? Porque esse é o meu combinado com você. O seu novo emprego pode chegar em até 90 dias, mas pode ser que ele chegue antes. Na verdade, na maioria das vezes, ele chega muito antes. Eu tenho uma quantidade enorme de relatos de pessoas que conseguiram um novo emprego em menos de 3 meses. A Shirley, o Danilo, a Suelen, o Rodrigo, o Paron, o Nogueira, a Michelle, o Felipe e tantos outros conseguiram em poucas semanas. E olha, se você está empregado hoje, eu entendo que você pode ficar inseguro com a ideia de alguém da sua empresa atual notar que você está querendo trocar de emprego e isso te prejudicar de alguma forma. Mas o próprio LinkedIn já pensou nisso, tá? A plataforma tem uma funcionalidade que impede que o RH da sua empresa encontre você nas buscas. É isso que garante uma transição segura e discreta. Bom demais, né? E eu não sei se você lembra, mas no nosso primeiro encontro juntos, eu disse que essa imersão seria para você colocar em prática. Consegue emprego quem faz o que eu falo para fazer. Eu apresentei para você como funcionam as palavras-chave, que é o recurso mais importante do LinkedIn. Agora, meu querido, agora é com você. Você precisa colocar em prática. A partir de agora, o seu desafio é preencher pelo menos 5 palavras-chave em diferentes campos do seu perfil. Esse é o primeiro passo para você atrair os recrutadores que têm as vagas do jeitinho que você quer, usando o poder das palavras-chave. E essas palavras-chave devem conter o termo que o recrutador usa para fazer a busca. Lembra disso. Por exemplo, o recrutador que está buscando por um profissional aqui no Brasil vai buscar por Business Manager ou por gerente de negócios. Aí a pessoa coloca Business Manager e nem sabe falar inglês e reclama que o LinkedIn não tem resultado. Vai funcionar que jeito? O LinkedIn funciona, é você que não está sabendo usar, né? Então faz o seguinte. Preenche o seu título com as palavras-chave como eu te ensinei na aula passada. E aí você já pode aproveitar também para preencher 10 competências aqui no final do seu perfil. Lembra que pode ser até 100, né? Mas começar com 10 já tá legal. Aí você coloca competências comportamentais e técnicas de acordo com o cargo que você deseja. O importante é que essas palavras-chave sejam específicas, sempre pensando no seu emprego sob medida. E é exatamente nesse momento aqui que o método que eu criei começa a ganhar tração. Porque tudo isso aqui que eu tô te ensinando, essa estratégia por trás das palavras-chave, a forma como se posicionar no LinkedIn para aumentar o seu SI, o olhar do recrutador durante o processo seletivo, tudo isso faz parte do que eu chamo de carreira meteórica. E deixa eu te contar uma coisa, esse método ele não nasceu pronto não, viu? Ele foi lapidado, testado e ajustado, com base na execução de mais de 12 mil alunos que, como você, estavam buscando um emprego melhor. E olha, eu não me contento com pouca coisa, Deus me livre ser uma pessoa medíocre. Eu sou obcecada por resultado e o meu objetivo com tudo que eu te ensino é acelerar ainda mais o resultado que meus alunos já têm. Aliás, dá uma olhada nisso aqui. Eu recebo essas mensagens todos os dias de profissionais me agradecendo por ter aprendido o método. Mas o mérito não é meu. O mérito é 100% de quem coloca em prática. Eu só tô fazendo o que ninguém nunca fez, que é revelar como funciona o processo seletivo. Agora é só você executar. Aí eu te pergunto, você tá disposto a executar? Dá uma olhada nisso aqui. Essa aqui é a mensagem que eu recebi da Mônica. O que separa ela, que tá até recusando proposta de emprego de você? Executar.
aplicar direito o método carreira meteórica. O que te trouxe até aqui foi a vontade de sair da estagnação do desemprego que você se encontra hoje. Foi a vontade de ter a carreira que você vê as pessoas tendo ao seu redor. Mas sabe o que acontece? Vontade sem ação gera frustração. E você vai se mantendo nessa estagnação, insatisfação que só te consome e ainda prejudica quem convive com você. O que você precisa é juntar a sua vontade e executar com um método que funciona. É só assim que você vai ter resultado. Eu tenho uma aluna, o nome dela é Shirley. Ela estava sem emprego há mais de um ano e tentou se recolocar daquele jeito que as pessoas insistem em fazer. Pagou aí uma consultoria caro, investiu em empresas que oferecem serviço de estruturação de currículo, posicionamento e mercado de trabalho, e adivinha? Ela só jogou dinheiro fora, óbvio, não teve resultado nenhum. Só que no prazo de 2 semanas, aplicando o que eu ensino, ela recebeu 2 propostas. E ela não só conseguiu um novo emprego, como ela assumiu um cargo de gerência numa grande empresa espanhola. E ela é uma mulher, tá? E ainda tem mais de 40 anos. Você sabe o que separa o resultado dela do seu, né? Atitude. Mas não é só isso. Precisa ser a atitude certa, com um passo a passo garantido. A minha aluna Cristiana achava que ela não conseguia se recolocar por causa da idade. Mas daí ela descobriu que, mesmo tendo 53 anos, ela poderia ser encontrada por boas empresas. Vê um pedacinho dela falando. Oi, eu sou a Cristiana, fiz o curso da Carol. Em 2 meses, no meu LinkedIn, agora eu tenho recrutadores que vêm atrás de mim. E não são os currículos que eu mando para as vagas. Os recrutadores que estão vindo, eles vêm porque eles estão me achando pelas palavras-chave que eu estou trabalhando e aprimorando segundo os conselhos da Carol, que está lá no curso. Então, gente, assim, eu fiquei tão feliz. O primeiro que entrou em contato comigo, eu pulava de alegria. Assim, gente, é inacreditável. Eu tenho 53 anos, eu nunca fui empregada, eu sempre fui autônoma. Então, eu ficava assim, gente, vê que é por isso que ninguém entra em contato. Nada a ver. Tem que ter técnica, tem que seguir e tem que fazer. A história da Cristiana é muito legal. Ela nunca foi empregada antes. Mulher e 53 anos. E a gente sabe que o etarismo existe. Mas quando você aprende a usar o LinkedIn do jeito certo, você dribla o etarismo. E talvez você esteja se enganando por colocar desculpa, sendo que o que você precisa é método, é seguir o que eu ensino. Não sou eu que estou dizendo não, foi a Cristiana que falou, você acabou de ver. E assim como a Shirley, a Cristiana também tentou sozinha, bateu na cabeça e claro que não teve resultado. Foi depois de assistir um curso gratuito, assim como você está fazendo agora, que ela decidiu fazer parte da máquina de empregos e ter acesso ao método carreira meteórica. E aí, seguindo a minha metodologia, a Cristiana ajustou todo o perfil dela no LinkedIn e começou a aparecer onde? Nas primeiras páginas de busca do recrutador. Eu tô te mostrando aqui só alguns, tá? Dos milhares de resultados que eu tenho com a máquina de emprego para você ver que o método carreira meteórica funciona, independente do profissional que você seja, da sua idade, da sua área de atuação, do segmento. Então me escuta com atenção. Você não precisa de mais um MBA, de uma pós de 40 mil. O que você precisa é ser guiado por alguém que já viveu os 2 lados da mesa, contratando e sendo contratado. E se você ainda tem dúvida se a máquina de emprego é para você, eu quero te dizer que sim, é para você. Porque quando você duvida se vai funcionar, você não tá duvidando de mim não, tá? Eu já te provei por A mais B que o que eu ensino funciona. Você viu os resultados dos meus alunos. Então não é de mim que você duvida, você tá duvidando de você. E é aí que mora o problema. Você já parou para pensar na quantidade de pessoas que estão empregadas em excelentes empresas, ganhando bem, sendo valorizadas só porque elas sabem se posicionar do jeito certo? Você? Até quando você vai aceitar esse sentimento de inferioridade? Até quando você vai continuar olhando para o lado e vai ver esse tanto de profissional ruim empregado e você não? Até quando você vai permitir essa insatisfação que te mina por dentro? Até quando você vai sentir esse amargo na garganta toda vez que você recebe um não? Eu já te disse isso antes, mas eu quero reforçar. Quando você se sente estagnado profissionalmente, você não prejudica só você não, porque isso respinga em todo mundo que está ao seu redor. Não tem como negar que você fique insatisfeito. Que alguns de vocês exalam frustração com o mercado de trabalho. Não seja ingênuo de pensar que esse sentimento prejudica só você não, tá? Porque não é assim. Até quando você vai fazer que as pessoas que você ama paguem pelo preço da sua estagnação? Eu sei que isso é pesado, mas eu não tô aqui pra te agradar não, tá? Eu tô aqui pra falar a verdade pra você, porque você merece mais. Você merece sair do desemprego e ir para um emprego que te dá orgulho. Você merece trabalhar numa empresa que valoriza o seu perfil profissional, que te paga um salário justo, benefício, oportunidade de crescer. E o mais importante, você precisa ter a sensação de que a sua carreira tá na sua mão.
que você pode escolher ficar ou sair, sem precisar se submeter a um empreguinho horroroso, porque você não tem outra opção. Agora você sabe o caminho, e isso muda tudo daqui pra frente. A partir do momento que você sabe o que precisa ser feito, você se torna responsável pelo resultado que você aceita ter. Eu fiz a engenharia reversa do processo seletivo, e você teve acesso a parte disso aqui na imersão. E por que o seu acesso foi só parcial? Porque o restante é personalizado dentro do método. E é isso que faz a diferença. Porque eu e a equipe Carol Martins vamos olhar detalhadamente para o seu currículo e para o seu LinkedIn. Fala a verdade. Que curso online você já comprou que oferece esse nível de acompanhamento? Eu disse lá atrás que eu sou obcecada pelo resultado e o seu resultado é o meu resultado. Por isso que eu tenho esse nível de entrega aqui. Por isso que eu enfatizo que o seu novo e melhor emprego vai chegar em 90 dias no máximo. É óbvio que não tem mágica aqui, né? Você precisa assistir as aulas e colocar em prática o método Carreira Meteórica durante 90 dias. Na Máquina de Emprego, nosso foco é 100% em promover a sua recolocação para um bom emprego, não para qualquer emprego, e de forma rápida. É muito diferente você trocar de emprego do que você voltar para o mercado de trabalho. Por isso que eu tenho 2 treinamentos e você que está aqui comigo está desempregado, deve matricular na Máquina de Emprego. Dentro da MD você vai aprender como estar plenamente preparado para as entrevistas, sabendo exatamente o que responder. Você vai saber exatamente como responder as perguntas. Você vai saber o que perguntar para o RH. Vai saber como se destacar na avaliação, vai mostrar para o gestor que você é a pessoa mais adequada para preencher essa vaga e conquistar o emprego que você merece. Eu fiz o programa em aulas gravadas pensando em, óbvio, otimizar o seu tempo para você conseguir assistir no seu ritmo. Você vai precisar investir 20, 30 minutos por dia. São vários módulos onde a gente vai trabalhar desde a base lá do seu perfil do LinkedIn, descrição de experiência, resultado, o aumento do SSI, o passo a passo para você não só encontrar, mas para você validar as palavras-chave até a sua aprovação nos processos seletivos e nas entrevistas. Mensalmente a gente faz 2 encontros ao vivo que são muito legais. Um deles é um plantão de dúvidas sobre LinkedIn, entrevista, currículo, processo seletivo. E uma mentoria onde eu faço com os alunos entrevista simulada, avaliação de LinkedIn, vai aí do que a turma decide. E eu, como não gosto de nada meia boca, eu também preparei bônus para você que entrar no treinamento. Vai ser um mini curso de Excel. O Excel é um ponto fundamental para vários cargos e tem muita gente que é desclassificada pela mentira. A pessoa vai lá e coloca Excel avançado no currículo quando ela mal sabe o básico, mentirosa. Por isso que muito processo seletivo testa o Excel das pessoas, para pegar o mentiroso, né, e entender se você de fato está preparado. E detalhe, as pessoas vendem esse mini curso por uns R$300. Mas obviamente você não vai pagar nada porque isso é um presente para você que entrar para a Máquina de Empregos. Só que não é só isso. Eu gosto de premiar os decididos. Você, se for um decidido, vai receber o que eu chamo de bônus ouro. Esse bônus, ele é disponível só para quem não enrola e matricula no primeiro dia. Aí você me pergunta, que bônus é esse, Carol? E eu te respondo. Eu estou construindo o maior arsenal de currículos aprovados em processo seletivo do Brasil. O meu objetivo é ter currículo de todas as áreas. Já tem mais de 50, de diferentes áreas, níveis hierárquicos. E quando um aluno é aprovado numa empresa concorrida, a gente coloca o currículo dele lá no nosso arsenal. Então você vai aprender na prática a melhor forma de construir o seu currículo baseado no quê? Naqueles que já foram aprovados por grandes empresas. Alguns recrutadores, inclusive, quando entram em contato pelo LinkedIn, pedem o currículo. Então, meu filho, você precisa ter um currículo bom por causa disso. Você já viu, né? Vários depoimentos de alunos. Muitos deles receberam várias propostas pelo LinkedIn em poucas semanas. E quando isso acontece, o desafio muda, porque passa a ser você a escolher a melhor vaga com clareza, sem deixar uma boa oportunidade escapar. Por isso eu também tenho uma ferramenta exclusiva que é uma planilha de controle de vaga. Ela foi feita para você organizar as oportunidades que estão na mesa, saber qual recrutador é, de qual empresa, qual cargo, qual salário, em qual etapa do processo seletivo você tá. E é com essa clareza que meus alunos conseguem tomar decisões estratégicas para a carreira, tá? Porque não é só sair aceitando qualquer vaga que aparece, não. Tem que escolher vaga boa. E isso eu tô aqui oferecendo para você mais do que um curso, é um plano. Um plano de 90 dias à prova de desculpa. Por aqui, eu levo tão a sério a eficácia da minha metodologia que eu dou pra você uma garantia que eu duvido que você já tenha visto antes em algum outro lugar. 90 dias de garantia. Não são aqueles 7 dias de garantia que a lei obriga, não. Eu tô falando de 90. Se você fizer o passo a passo que eu ensino completo e não conseguir nenhum resultado, ou seja, nenhum contato de recrutador com proposta de emprego,
Você fala diretamente com o meu suporte e recebe 100% do seu investimento de volta. Esse método funcionou tantas vezes para tanto tipo de pessoas diferentes que eu consigo dizer com muita tranquilidade que se você executar o passo a passo, você consegue um novo emprego em até 90 dias. Cara, eu tô falando de 3 meses de garantia, ou seu dinheiro de volta em uma metodologia que é reconhecida pelo MEC, você tem noção disso? Se você se inscrever na máquina de emprego, 2 coisas vão acontecer com você dentro dos 90 dias. Ou você vai estar de emprego novo, ou você vai receber o seu dinheiro de volta. Basta seguir o método. O que eu tô fazendo é basicamente pagar para você entrar no treinamento, tá? Eu tô firmando o compromisso com você de que você só vai arcar com o investimento da matrícula se de fato tiver resultado. Eu não quero o seu dinheiro não, tá? E de novo, eu quero o seu emprego na mesa. Eu quero mais alunos com a vida transformada. Eu quero mais profissionais abandonando a insatisfação, dando um pé no chefe chato, desfrutando de fato de uma carreira meteórica. Eu não vou nem precisar devolver o seu investimento na matrícula porque eu confio no que eu ensino. Mas não basta dizer que funciona. Eu quero que você veja na prática. Se você estiver disposto a seguir o método, seu risco é 0. O único compromisso que você tem é de realmente aplicar a metodologia no seu perfil do LinkedIn. Propostas chegam ou o seu dinheiro de volta, mas tem que aplicar. A regra é clara, tem que aplicar a metodologia. Esse é um convite apenas para quem está comprometido com um novo e melhor emprego rápido. O seu único inimigo é você mesmo, tá? Você é a única pessoa responsável por travar sua carreira do jeito que ela tá e continuar nessa insatisfação ou de colocar sua carreira, em crescimento e ficar imune aos empregos ruins. Aí eu te pergunto, quantos anos você tem? Talvez você me responda, sei lá, 27, 32, 45, 50. Mas a verdade é que você não tem 27 ou, sei lá, 45. Você já teve esses anos. A sua idade diz respeito ao que você já viveu. Você não sabe exatamente quanto você tem daqui pra frente. A expectativa do brasileiro é 76 anos, viu? Você vai viver o resto da sua vida insatisfeito, esgotado, com medinho de mudar? Não faz o menor sentido. Quanto tempo mais você aguenta tendo essa mesma rotina horrorosa, trabalhando no mesmo trabalho, recebendo essa mixaria de salário? Um bom perfil no LinkedIn tem maiores chances de um salário melhor, você sabia disso? Se não saber, eu vou te contar agora. Um estudo da Harvard mostrou pra gente que 53% dos profissionais que têm um salário maior são profissionais que usam o LinkedIn ativamente, enquanto que os que não usam a rede com estratégia têm salário menor. E o conteúdo que você vai ver na live de segunda-feira tem tudo a ver com isso. As palavras-chave que você usa no seu perfil têm relação com a qualidade de vaga que você vai atrair. Se você sabe quais palavras-chave colocar no lugar certo, você vai receber propostas com salários maiores. Você precisa dominar a palavra-chave para ficar visível no LinkedIn, não tem outro jeito. Se você não correr atrás de se tornar um profissional visível, o seu novo e melhor emprego nunca vai chegar, porque 70% das oportunidades são ocultas para você. Eu já repeti isso 1000 vezes. É importante ter autorresponsabilidade e entender que eu não posso fazer e nem quero o que é a sua responsabilidade. A minha parte, que é desenvolver um treinamento, um método à prova de falhas, eu já fiz. O que eu tô propondo aqui não vai tomar 30 minutos do seu dia, pelo amor de Deus, né? Entende isso, o emprego ele não vai cair do céu. O seu perfil vai ser um imã de recrutadores desde que você aplique, desde que você faça a metodologia. E cara, eu não sei quantas pessoas pagariam pra dormir sabendo que nunca mais vai ter que dormir preocupado com a ideia de estar desempregado ou de continuar nesse empreguinho meia boca. Mas independente de quantas pessoas estão dispostas a pagar, você vai investir um valor justo na sua matrícula. E especialmente para você que está participando da imersão fim dos currículos, vai ter uma condição especial. Eu sei que você está se perguntando agora, tá, Carol, mas quanto que vai ser essa facada? Pode mandar aqui no peito que eu já estou preparado. A real é que não tem facada nenhuma. Eu sei que a maior parte de quem está assistindo isso aqui recebe um salário ruim que não é condizente com o trabalho e muito provavelmente esse é um dos motivos que você tá aqui comigo, né? Para mudar essa realidade. Justamente por isso que eu vou facilitar. Eu coloquei como base da matrícula menos de um salário mínimo. Na verdade, é menos que meio salário mínimo. Inclusive, eu tô precisando atualizar o preço disso aqui, tá? Eu vou revelar qual é o valor da matrícula da máquina de emprego também na live de segunda-feira, 8 horas da noite. Por isso é importante que você esteja lá. E eu já adianto que é um valor ridículo para você conseguir um novo emprego em menos de 90 dias. A sua carreira daqui para frente nunca mais vai ser a mesma, eu garanto isso para você. Eu tenho um aluno, o nome dele é Luciano. Fazia 6 meses que ele estava buscando um novo emprego. Aí depois da máquina de empregos, em 27 dias ele se recolocou.
e ainda num cargo maior. Antes ele era coordenador e agora ele é gerente e teve um aumento salarial de 80%. Você tem noção disso? É isso que eu tô te propondo aqui. Você se recolocar numa empresa que você quer trabalhar, ganhando mais e até subindo de nível hierárquico, tá? E ó, antes que você me pergunte, eu não me esqueci daqueles objetivos que eu comentei lá no começo da aula. Se você chegou aqui, eu vou te contar exatamente como ganhar uma avaliação personalizada do seu LinkedIn e ainda concorrer a R$2.000 no Pix. Acompanhe aqui comigo. Para você ganhar uma avaliação de currículo e LinkedIn personalizada, você tem que ficar atento ao seu e-mail e ao seu WhatsApp. Porque terça-feira, às 8 horas da manhã, eu vou liberar as inscrições para você fazer parte da máquina de empregos. Aqui eu sempre mantenho a tradição de premiar quem age rápido. Aqueles que estão decididos, não aquela galera que fica em cima do muro, sabe? Por isso, presta atenção, se você garantir a sua vaga nos primeiros 30 minutos de matrícula, ou seja, até as 8h30 da manhã, você vai receber uma avaliação individual do seu currículo e do seu LinkedIn sem pagar R$1 mais por isso. Eu e a equipe Carol Martins vamos avalizar na mão, de forma personalizada, o seu perfil, o seu LinkedIn. Você vai ver o que você precisa fazer, que erro você cometeu, o que melhorar, ó. É uma consultoria em forma de avaliação, onde todas as melhorias são sugeridas diretamente para o seu perfil. A gente vai confeccionar junto um perfil que atrai os recrutadores das melhores empresas. Essas avaliações de currículo e LinkedIn são produtos, tá? Cada uma delas é vendida, mas somente para quem é meu aluno. Se você se inscrever nos primeiros 30 minutos, você vai ganhar de graça as duas, somente terça-feira e somente até as 8h30 da manhã. Mas presta atenção, que essa informação aqui é muito importante. Além de realizar a sua inscrição nos primeiros 30 minutos, para você ganhar análise, você precisa se inscrever no formulário de pré-inscrição que está aqui embaixo desse vídeo. A gente vai avaliar quem preencheu o formulário e se matriculou para dar de presente a avaliação de currículo do LinkedIn. Então, reforçando, para ganhar a análise individual do seu perfil de LinkedIn e do currículo, primeiro, preenche o formulário de pré-inscrição. Segundo, se prepara para fazer sua matrícula na máquina de empregos assim que abrirem as vagas. E não sejam sem noção, tá? Pelo amor de Deus. É óbvio que você vai ter que pagar para ter acesso ao método completo. Não vai ficar depois mandando mensagem para minha equipe falando que você... eu não sabia que tem que investir na matrícula. Eu vou cortar essa parte aqui do vídeo, ó, e vou deixar com a minha equipe de suporte justamente para mandar pra gente sem noção que tá achando que eu tenho cara de ONG. Você vai ganhar avaliação de currículo e de LinkedIn se você se inscrever na pré-matrícula e fazer a sua matrícula até as 8h30 de manhã, terça-feira. Eu vou disponibilizar o curso completo, uma equipe inteira para te atender, meses de mentoria, avaliar o seu currículo, o seu LinkedIn de graça. Pelo amor de Deus, esse aqui é meu trabalho, né? Acorda! Você não precisa colocar nenhum dado de pagamento agora, tá? Basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo escrito: quero fazer a minha pré-inscrição. Você vai colocar só o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Agora, para concorrer aos R$2.000 no Pix é muito simples. Eu fiz uma publicação lá no meu feed, que é essa aqui. Só de você ir lá e comentar qual foi o maior aprendizado da aula de hoje, você já vai estar concorrendo. Só que tem um ponto importante. Para conseguir ganhar os R$2.000, você tem que ter comentado os últimos 2 posts também, da aula 1 e da aula 2. Só que nessa altura, você já deve ter feito isso, né? Obviamente. E de novo, você precisa estar presente na live segunda-feira, 8 horas da noite, para ganhar o sorteio. Se o seu nome for sorteado e você não estiver na live, você vai perder, porque eu vou sortear de novo. Tem que estar na live. Ó, gente, hoje a gente falou de palavra-chave, que é um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que você já deve ter tido um monte de insight. Então capricha no comentário. A gente ainda não acabou. Foi um prazer estar até aqui com você, mas vai ser um prazer muito maior encontrar você no próximo nível, no grupo de quem realmente decidiu fazer acontecer, né? Eu espero você segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo no YouTube, pra gente descobrir exatamente quais são as palavras-chave certas para colocar no seu perfil e atrair vaga boa com salário bom. E quem sabe não é o seu perfil sorteado para ser analisado ao vivo. Além disso, eu também vou esclarecer as dúvidas que você pode ter e a gente vai ter uma interação mais próxima, vai ser muito legal. O conteúdo que eu tô preparando tá muito bom e a live não vai ficar salva, então não adianta chorar e ficar me enchendo o saco depois, porque não dá para assistir de novo. Anota na sua agenda, segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo comigo no YouTube.
E de novo, se você quer ganhar uma avaliação individual e personalizada do seu currículo e do seu LinkedIn, embaixo desse vídeo tem o link para você se inscrever na pré-matrícula e garantir esses 2 presentes. Agora, meu querido, está na sua mão. Um beijo para você e até mais!